Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje a gente lança um quadro novo aqui no canal. Mais um, né? Porque eu passo o dia inteiro pensando como que eu vou fazer para encontrar novas maneiras para te dar entretenimento. Então aqui tem mais uma. Toda sexta-feira à noite a gente vai projetar quais são os jogos mais interessantes para o torcedor do Barcelona acompanhar, observando os adversários no contexto de La Liga e também os adversários no contexto de Liga dos Campeões e, claro, palpitando, tentando fazer uma análise rápida dos jogos e chutando qual será o resultado. A gente vai já para todas essas informações, mas antes disso, aquele lembrete, você sabe que é importante. Não te esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, hypar. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para Blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento, então eu vou te devolver entretenimento. E nessa nossa nova série, onde a gente traz para cá os jogos para ficar de olho, se você é torcedor do Barça, tem jogo pra caramba, alguns vão convergir o horário, então você vai ter que escolher o de sua preferência, mas eu trago todas as opções mais interessantes para você que me acompanha. Vamos começar por La Liga, que no momento é o que mais importa ao Barça, né? A Liga dos Campeões está muito longe de chegar no seu momento decisivo e La Liga é decisiva desde a primeira rodada. O ponto que você perde em agosto pode fazer falta lá em maio na hora de definir o campeão. Então vamos começar por La Liga, vamos priorizar o prioritário? Amanhã, a partida que começa às 14h30 é a partida entre Atlético de Madrid e Elche. Inclusive eu te faço um convite. Nesse horário nós vamos estar fazendo a nossa live pré-jogo, porque o Barça joga às 16h30 contra o Levante, jogo fora de casa. Tem a análise pré-jogo aí no canal, se você quiser saber como joga o Levante, quem são os principais jogadores do adversário, como que o Barça deve vir para a partida, o encaixe tático, as prováveis escalações, tudo minuciosamente discutido. Já tem vídeo aí no canal e a gente vai fazer a live pré-jogo, como sempre fazemos aqui no YouTube. Vamos começar essa live pré-jogo por volta das 15h15, 15h30, mais ou menos por aí, pouco depois das 15 horas. Então vai estar começando o segundo tempo de Atlético e Elche. Vem assistir comigo, eu vou estar fazendo a live pré-jogo, falando tudo sobre a partida do Barcelona que vai já começar e também, claro, de relance, de reolho, tentando saber o que está acontecendo na partida, do que, para mim, não é, mas para a maioria é um dos candidatos ao título do Campeonato Espanhol, vai estar jogando em casa depois de ter sido derrotado de virada na estreia, uma zebra desgraçada. O Espanhol ganhou do Atlético de Madrid com 2 gols na reta final da partida, o Atlético ganhava de 1-0 até por volta dos 30 do segundo tempo. E amanhã joga contra uma equipe que vai brigar para não cair. O mesmo caso do Espanhol, né? O Espanhol não vai brigar por competições europeias, é sobreviver e olhe lá. O Elche já tirou pontos do Real Betis. O Betis, que é uma dessas equipes que briga sempre por vaga em competições europeias, na temporada passada classificou para a Liga Europa, disputou a final da Conference, fez um jogo muito duro contra o Chelsea na final e acabou derrotado. Então é uma equipe sólida e o Elche conseguiu empatar por 1-1. Vão tentar fazer a mesma coisa lá no Riad Metropolitano, se é que esse ainda é o nome, porque o nome do Atlético de Madrid troca a cada 15 dias, mas eu acho muito difícil que consigam. Vem aí, portanto, o meu palpite. O meu palpite é 2-0 o Atlético de Madrid. 2-0 o Atlético de Madrid, porque eu não enxergo no Elche a capacidade de resistir à pressão de uma equipe que, jogando dentro da sua casa, costuma ser muito forte. O Atlético de Madrid em casa é um desses times que sobe de patamar na hora de enfrentar adversários quando é visitado. O Atlético de Madrid fora de casa é um gatinho, dentro de casa é um leão. Para campeonato de pontos corridos, isso aí não vai te fazer ser campeão. Tu tem que ser bom dentro e fora de casa, tem que ser consistente em todos os contextos. Mas como o jogo é em Madrid, para mim 2-0, tranquilo do Atlético, depois de ter tomado a virada do Espanhol, vem aí um respiro pro Simeone, beleza? Às 16h30, Levante e Barça, esse tu tem que assistir. Torcedor do Barcelona tem que assistir o jogo do Barcelona, isso é óbvio. E a gente já deu esse palpite, tem a análise pré-jogo, já te citei. Quiser detalhes, vai lá, mas só para soltar o palpite aqui também, 6-0 Barcelona. Para entender por que eu tô tão confiante, dá uma olhada lá.
No domingo vai ter uma partida, aí sim, de alguém que eu acho que pode nos atrapalhar na briga pelo título. Para mim o Barcelona é favoritaço, tá? Numa prateleira sozinho a nível de futebol espanhol. Não tem ninguém no mesmo nível do Barcelona, o Barcelona só perde o campeonato se for para si mesmo. Mas se tem alguém que pode aproveitar essa oportunidade do Barcelona tropeçar de maneira sequencial e tentar brigar pelo título, não é o Atlético, para mim é o Real. E o Real Madrid tem um jogo que historicamente é muito complicado para eles, sabia? Vai visitar o Real Oviedo. Nunca ouvi falar desse tal desse Real Oviedo, não tem como segurar o Real Madrid, mas todas as vezes nos últimos encontros que o Real Madrid visitou o Real Oviedo, tropeçou. No Bernabéu passeia, mas quando vai jogar de visitante tem seríssimos problemas. Nas últimas 4 partidas que o Real Madrid disputou como visitante contra o Real Oviedo, não ganhou nenhuma. Já fazem 24 anos desde a última vez que o Real Madrid ganhou do Oviedo. A gente pode botar um asterisco aqui porque, afinal de contas, fazem 21 anos que eles não jogam, né? Então, boa parte de vocês que está me assistindo não era nem nascido a última vez que eles jogaram. E alguns eram nascidos, mas não fazem a menor ideia de quem é o Real Oviedo e nem como esse time já teve uma importância razoável no futebol espanhol. Muito tempo sem disputar a primeira divisão, mas tá aí a estatística, tá aí a informação. Você faz com a informação que você quiser. A informação é essa. As últimas 4 vezes que o Real Madrid visitou o Real Oviedo, não ganhou. É claro que isso não deve impactar a partida de amanhã, mas então eu trago uma outra estatística que impacta. A estatística que eu trago é que, na temporada passada, o Real Madrid, fora de casa, teve um desempenho muito inferior ao jogando em casa. Bernabéu era um colosso e fora de casa tinha dificuldade. Não à toa, das 3 primeiras rodadas, 2 o Real Madrid tropeçou. Empatou fora com o Mallorca, ganhou em casa, empatou fora contra o Las Palmas, time que acabou inclusive rebaixado. Então fora de casa o Real Madrid tem uma dificuldade muito grande. Se for para tropeçar contra o Real Oviedo, vai ser nesse jogo, visitando o adversário. E eu tenho muitas expectativas para esse Real Oviedo, não de que ele vai brigar lá em cima, mas de que ele vai conseguir se livrar do rebaixamento, o que é sempre raro. Geralmente quem sobe da segunda para a primeira volta para a segunda imediatamente. Eu acho que o Real Oviedo vai se manter. Fez algumas contratações interessantes. É o time do Santi Cazorla, ou Cazorla, se você preferir. Contratou o Eric Bailly, que é um jogador que tem muito problema físico, mas quando tá saudável é um bom zagueiro e tá saudável. Contratou o Rondon, aquele venezuelano que faz gol a rodo, e que deu muitos problemas para a defesa do Real Madrid no Mundial, quando jogava pelo Pachuca, né? Conseguiu cavar uma expulsão de um defensor do Real Madrid, lá do Asensio. Então, cara, se eu fosse clubista, eu ia te dizer que o Oviedo ganha essa partida. Mas, como eu sou um cara extremamente realista, para mim vai ser empate. Tô com a sensação que o Oviedo vai montar uma retranca desgraçada e vai conseguir segurar, vai ser 1-1 esse jogo. Vai ser 1-1 Real Oviedo e Real Madrid. Tá com aquele cheiro, sabe? De tropeço. Tá com aquela cara de um time que não tá num bom momento físico porque não fez pré-temporada. Vem de uma partida muito desgastante contra o Osasuna, que ganhou só de 1-0 e teve que se esforçar de maneira hercúlea para conseguir esse resultado. Aí é um treinador novo ainda tentando encontrar o time. Não tá com cara de que vai tropeçar? Num jogo que ninguém imaginava? Principalmente se for no começo do campeonato? Então tá aí o meu palpite. Para mim vai ser 1-1 Real Oviedo e Real Madrid, jogo que vai acontecer domingo às 16h30, sempre, quando eu falar o horário, é no horário de Brasília. Se você tiver num outro fuso, compare com o horário de Brasília para saber quando que vai passar na sua região. Também tem um jogo bacana de La Liga para você que é torcedor do Barça assistir na segunda-feira. La Liga tem jogo sexta, sábado, domingo e segunda. Hoje jogou o Betis e Alavés, um jogo horroroso. Eu só assisti porque é minha obrigação, depois eu vou ter que fazer a análise pré-jogo aqui pra você. Então eu tenho que ter assistido. Quando o Barcelona for jogar com Alavés e Betis, esse jogo vai ter sido útil pra mim. Mas o jogo ruim, tenebroso. O Betis ganhou de 1-0 do Alavés. E segunda-feira tem a partida entre o Bilbao e o Rayo Vallecano. Mas por que eu vou assistir Bilbao e Rayo Vallecano? Porque o Rayo Vallecano é o próximo adversário do Barcelona. Então, se você já quiser ir se aclimatando com como joga o Rayo Vallecano,
adversário da terceira rodada que o Barcelona vai visitar. Vale a pena assistir esse jogo na segunda-feira. E tem alguns torcedores que criaram uma certa inimizade com o Bilbao pela postura durante a negociação com o Nico Williams. Alguns outros criaram um ranço do jogador e podem querer secar o Bilbao. Eu, pessoalmente, não tenho esse sentimento, para ser muito sincero. Eu acho que o Bilbao acha que o Barcelona é seu rival. Mas em Barcelona ninguém concorda. O Bilbao é mais um dos muitos times que tem na primeira divisão. Mas se você tem esse sentimento revanchista, você pode secar o Bilbao. E se você tem o sentimento de curiosidade para ver como é que tá o adversário que o Barcelona vai enfrentar em seguida, segunda-feira tá lá o Raio Vallecano visitando o Atlético. Então, 14h30, Bilbao e Raio. Segunda-feira, se você não estiver fazendo nada de tarde, vale a pena assistir. Beleza? De La Liga, esses são os jogos que eu acredito que vale a pena o torcedor do Barcelona acompanhar. Deixa que os outros eu assisto para você e trago as informações sobre as equipes no nosso giro da rodada, que a gente solta quando a rodada acaba de La Liga aqui no nosso canal, e também nas análises pré-jogo, eu venho trazendo essas informações para ti. Mas na Premier League também tem jogo bacana para o torcedor do Barça assistir. Ou porque você é curioso, gosta muito de futebol e quer assistir essas partidas, ou porque você imagina que na Premier League existem alguns rivais, ou possível rivais do Barça na busca pela Liga dos Campeões. E você não vai estar errado. O mais normal ultimamente é que o campeão seja ou PSG, ou Bayern de Munique, ou um dos grandes de La Liga, ou um dos grandes da Premier, né? Quando foi a última vez? Acho que a Inter de Milão em 2010. De lá pra cá, ou é Barcelona, ou é Real Madrid, ou é Bayern. Temporada passada foi o PSG, até temporada passada era um a menos pra gente colocar nessa lista. Ou é um dos times da Premier. Então assistir a Premier League, para quem quer entender como é que tá o nível do Barça pra Champions League, comparando com os adversários, vale a pena. E de manhã cedo, sábado pra mim, isso aqui é de manhã cedo. 8h30 da manhã, Manchester City e Tottenham Hotspur. Se você estiver voltando aí da balada de sexta, já fique acordado, emende para você assistir. E se você estiver dormindo cedo na sexta-feira, acorde um pouquinho mais cedo, bote o despertador. Vale muito a pena acompanhar esse Manchester City e Tottenham, porque o Tottenham é uma equipe que, com um novo treinador, parece estar em um nível mais alto do que na temporada passada, mesmo que esteja tendo muitas dificuldades para se reforçar. E o Manchester City é um time que na temporada passada deixou uma imagem terrível, mas é o time do Guardiola. Se tem alguém que pode dar a volta numa equipe de uma temporada para outra, é o nosso Careca. Então, Manchester City e Tottenham Hotspur, para você que está tentando projetar esse City como um enfrentamento futuro do Barça numa Champions, assista. E para mim vai ser 3-1 City. O jogo é no Etihad Stadium, o Tottenham é melhor do que foi temporada passada, mas não é um time de primeira prateleira, ainda vai ter muitos problemas na Premier. Deve passar da primeira fase da Champions, mas não deve ir além das oitavas de final. Se chegar nela, talvez fique ali naqueles playoffs que tem entre a fase League e as oitavas. Então para mim é City 3-1 contra os Spurs. Mais tarde, mas ainda amanhã, Arsenal e Leeds, às 13h30. Eu tenho sobre o Arsenal a mesma opinião que eu tenho sobre o Atlético de Madrid. Eu não acho que é candidato, mas como a galera acha, eu acompanho para poder ver se eu tô errado. Eu não sou o dono da razão, eu posso errar. Já falei aqui várias vezes, eu não quero ser o dono do debate, só quero fazer parte dele. Na minha opinião, o Arsenal não é candidato a Champions e o Atlético vai ser um mero coadjuvante no Campeonato Espanhol. Mas como eu percebo um interesse generalizado do público que me acompanha nessas duas equipes, há muita confiança que eles podem fazer algo grande nessa temporada, ou pelo menos incomodar as equipes favoritas, eu tenho acompanhado e fica aqui a sugestão para você assistir às 13h30. Aí, se você quiser, dá para assistir o primeiro tempo de Arsenal e Leeds. E aí você, no fim do primeiro tempo, troca de canal, vai assistir Atlético e Elche. Começa às 14h30. No intervalo de Atlético e Elche, você volta para Arsenal e Leeds para assistir os últimos 15 minutos. E depois, quando isso tudo terminar, já está na hora do jogo do Barça começar, né? Barcelona e Levante. E faça tudo isso acompanhando a nossa live, né? Não deixe de dar sua audiência aqui pra gente. A gente vai estar reagindo a esses jogos e, claro, acompanhando o que possa acontecer. O pré-jogo, né, da partida do Barcelona.
E na segunda-feira, né, Newcastle e Liverpool. Tem jogo do Newcastle e do Liverpool na segunda-feira. O Liverpool, sim, para mim, tá na mesma prateleira de Barcelona e PSG na briga pela Champions dessa temporada. Então vale muito a pena assistir o Liverpool, até porque tem um teste complicado contra o Newcastle. E se você gosta de narrativas, tem o Isaac, né? Que tá forçando uma saída do Newcastle pro Liverpool. E agora o Liverpool vai visitar, né? Vai ao estádio do Newcastle e certamente vai ter uma recepção bem bonita, bem interessante. Vale a pena assistir esse jogo aqui na segunda-feira, às 4 da tarde. Beleza? São os jogos da rodada da Premier que eu acho que vale a pena você acompanhar. E, para desencargo de consciência, tem 2 times na Série A que eu não acho que estão entre os favoritos para Champions, mas que são aquelas equipes que, mesmo que não ganhem, podem te atrapalhar de ganhar. Dificilmente o Napoli ou a Inter de Milão vão ganhar a Champions, mas se você cruzar com eles numas quartas de final, você pode ser eliminado, eles vão cair logo em seguida na semi, mas eles podem atrapalhar a tua vida. A Inter joga contra o Torino na segunda-feira e o Sassuolo joga contra o Napoli amanhã mesmo, às 13h30. Para mim, o Arsenal, voltando um pouco, né, porque eu esqueci de palpitar, o Arsenal ganha do Leeds, o Liverpool empata com o Newcastle, eu não acho que vai conseguir ganhar, a pressão no estádio vai ser muito grande, o Newcastle tem um bom time, e o Liverpool ainda está tentando se acertar, né? Defensivamente o Liverpool ainda tem muitas inseguranças e falta profundidade de elenco nesse Liverpool. Se não tiver sorte com lesões do meio para trás, vai ficar pelo meio do caminho na temporada. No caso de Sassuolo e Napoli, para mim 2-0 pro Napoli, jogo amanhã às 13h30. E no jogo de segunda entre Inter e Torino, eu acho que a Inter ganha, mas eu gostaria que você observasse que essa Inter de Milão que nos eliminou na temporada passada vai vir muito diferente para a próxima. Era um time já no limite da sua idade, com muitos veteraníssimos, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Acerbi. É um time que troca de treinador, Simone Inzaghi foi para a Arábia para ser o treinador mais bem pago do mundo, superando o Simeone no Atlético de Madrid. É um novo técnico, deve vir com novos conceitos. O Sommer também, veteraníssimo. Então eu acredito que o envelhecimento desse time vai fazer com que ele não tenha o nível que teve nas últimas temporadas. E não se reforçou bem, né? Não é que envelheceu o Acerbi, mas trouxe o Buongiorno, que é um zagueiraço italiano, que eu não sei por que ele não é mais falado, né? Joga inclusive no Napoli. Não é, simplesmente os seus pilares envelheceram, os seus jogadores brigaram entre si, porque não conseguiram conviver com uma temporada de fracasso, bateu o final da Champions, mas não ganhou nada, nem Champions, nem Copa da Itália, nem Supercopa, nem Campeonato Italiano. E eu não tenho muitas esperanças para essa Inter de Milão, não. Só que foi nosso algoz temporada passada, a gente vai acompanhar, vai olhar, quem sabe a gente enfrenta de novo e aí vai ser obrigação do Barcelona eliminar. Beleza? Para mim a Inter ganha, o Napoli também. PSG, Bayern de Munique e Chelsea já jogaram. O Chelsea meteu 5-1 no West Ham, o Bayern meteu 6-0 no Leipzig e o PSG ganhou de 1-0, pelo menos foi a última vez que eu chequei. 1-0 o gol do Fabian Ruiz, se não me engano. Já jogaram, mas também seriam times a serem observados. Eu acho inclusive que nesse sistema de mata-mata, o Chelsea ele é mais perigoso que o Arsenal. O Chelsea é um time enjoado nesses confrontos diretos. E Bayern e PSG estão constantemente, mesmo o PSG não ganhando com frequência, foi ganhar a primeira vez na temporada passada, Bayern e PSG estão sempre entre os times que tem que ser acompanhados quando você fala de Liga dos Campeões. Beleza? Espero que você tenha gostado desse novo quadro, em que a gente palpita ao mesmo tempo que faz uma breve análise de todos os jogos da rodada no fim de semana, de equipes que podem em algum momento rivalizar com o Barça. Deixa o seu feedback para mim aí nos comentários. Se você acha que ficou legal, se podia ser diferente, é um quadro novo, eu tô sempre aberto à sua opinião. E claro, se você quiser concordar ou discordar de alguma análise que eu vi nesse vídeo, à vontade. Mas as informações que eu tinha para compartilhar com você acabaram, então a gente vai se encaminhando para o encerramento. Mas antes, não esquece, você ficou até o final, é porque gostou. Curte, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.